Muito bem, mais alguns sutras hoje, dando continuidade ao estudo do Yoga Sutra. Então, até agora, ele havia comentado sobre as instabilidades, a gente falou sobre as instabilidades, e agora ele diz como eliminar, controlar as instabilidades. Então, o Sutra diz: todas essas instabilidades são controladas através de Abhyasa, que é a prática diligente, e Vairagya, que é o desprendimento. Tá? Então, eu comentei com vocês sobre uma história que é do mito de Indra. É uma história muito interessante, que eu acho que ajuda a gente entender um pouco mais sobre esse aspecto. Então, existia um demônio que estava aterrorizando a Terra. Ele consumiu toda a água na terra. Então, estava numa seca e estava afetando todo mundo. E ninguém superava esse demônio até que Indra se deu conta que eles tinham raios, como a gente vê das chuvas, né? Das tempestades. E quando a gente faz uma mitologia comparada, Indra estaria equivalendo a Zeus na mitologia grega. E aí, Indra usou um desses raios para combater esse demônio e ele teve êxito e a água voltou para a terra. E, por causa disso, ele foi muito admirado. Ele teve uma grande admiração e ele ficou muito empolgado com isso. Sabe aquela coisa que você fala, quando você faz um trabalho, aí você fala assim, mereço até um sorvete, né? Conquistei uma meta, aí mereço isso, mereço aquilo. Então, Indra ficou com essa sensação, com esse pensamento, e ele chamou, se não me engano, é Vishvakarma, que era um carpinteiro, e outras falam que era um arquiteto, e ele pedia para ele construir um grande palácio para ele. E aí, quando estava terminando de construir o palácio, a Indra ia lá fazer a vistoria, e aí ele queria mais coisas para ser construída. E aí o arquiteto ia lá, fazia mais coisas. Aí quando estava terminando, a Indra pedia mais coisas, né? Nada satisfazia a Indra. E aí o arquiteto, cansado disso, e o arquiteto era mortal, né? E esses pedidos que Indra estava fazendo o prendia na imortalidade, né? Porque ele estava sempre tendo que fazer esses pedidos, né? Não acabava nunca. Então ele resolveu ir falar com Brahma, né? Então ele é um arquiteto, carpinteiro, é da área do setor da criação, né? Então nada melhor do que falar com Brahma.
Então ele foi lá se lamentar para Brahma. Brahma estava lá numa flor de lótus, e essa flor de lótus nasce na onde? No umbigo de Vishnu. E Vishnu estava lá, né, dormindo, né? Porque o universo existe no sonho de Vishnu. Vishnu é o conservador, né? E aí Brahma falou assim: ah, deixa comigo, pode se preparar que eu vou dar um jeito nisso, eu falo com Vishnu, né? Aí Vishnu deu um jeito. E Vishnu se tornou em um menino. E um menino de pele escura, azulada. E esse menino tinha uma grande beleza e ele foi lá no palácio que Indra estava construindo. E todo aquele alvoroço em torno da beleza do menino, Indra permitiu que ele entrasse no palácio e que fosse recebido por Indra. Chegando lá, Indra falou assim: nossa, eu estou sabendo que você está construindo um palácio que não tem fim. Indra ficou impressionado com as observações do menino. E aí o menino falou: eu já vi isso de outros Indras. Aí nisso Indra se espantou. Como assim? De outros Indras? Se Indra é o rei dos deuses, né? Aí Indra, o menino falou assim: não, eu já vi isso de muitos outros Indras. E ele falou assim: cada vez que Brahma, que nasce lá do meu umbigo, né, que vive na flor de lótus do meu umbigo, cada vez que Brahma abre o olho e fecha, que ele pisca, ó, tô vendo a Maireni piscar, né? Cada vez que ele pisca, um universo se cria e se acaba. E cada vez que ele faz isso, um Indra se foi. E Brahma faz isso durante 432 mil anos. 4.000 japamalas. Aí Indra começou a ficar incomodado com essa história toda. E nisso entra, assim, uma vastidão de formigas. Aí o menino dá uma risada, uma gargalhada estremecedora, né? E aí o Indra pergunta assim, por que dessa risada? Aí o menino responde, eu não posso te falar, porque isso vai te magoar. Aí Indra responde, não, pode me ensinar. Aí, aí o menino vai responder. Aí nesse ponto da história tem uma coisa já muito interessante. Só ensina aquele que está disposto a aprender e a enfrentar umas verdades, né? E aí o menino diz assim, cada uma dessas formigas, um dia foram Indra. Um dia elas destruíram um demônio. E aí elas
pensaram que era todo o espetáculo, não apenas uma parte do espetáculo. E começaram a construir um grande palácio. E toda a evolução que elas conseguiram foram por terra. Então, já tinha falado aí a besteira que ele estava repetindo através de todos os anos. E aí nisso entra um velho yogi. Esse yogi trazia uma folha de bananeira que o amparava do sol, e ele tinha uma mandala de pelos no peito, e no centro dessa mandala, que era feita de pelos, né, o centro já havia caído muitos pelos. E aí o menino pergunta para esse velho yogi o que Indra estava pensando quando viu também esse yogi. Aí Indra pergunta, o menino pergunta quem ele era, da onde ele vinha, né? Onde era a morada dele, o relacionamento que ele tinha, como ele se chamava. Aí o velho yogi, e qual que era o motivo daqueles pelos, né? Como que aquilo significava. Aí ele começa a responder. E ele era Shiva. Ele se apresenta com um dos outros nomes de Shiva. E aí ele diz, Sérgio, eu não entendi. O yogi era Shiva? o yogi era Shiva. Ah, tá. E aí ele responde que aquela folha de bananeira que o cobria era para protegê-lo, porque a vida é muito curta para se perder tempo construindo uma casa, para se perder tempo com umas moradas, né? E que aqueles cabelos que eles tinham no peito representavam a vida de um Indra. E aí ele falou assim, breve, toda a sequência de Indras, de universo, vai se acabar, porque metade dos pelos já haviam caído. Então, a vida era muito curta para perder tempo construindo uma casa. Então, por isso que ele só usava a folha de bananeira e usava o tempo dele para se dedicar à iluminação. Pronto, né? Agora acabou com Indra, né? Com todas as expectativas dele. E aí Indra resolveu também se tornar um yogi, abandonar tudo e virar uma seta. Só que Indra era casado, né? Indra era casado com Indrani, a esposa de Indra. E aí tem o ditado, né? Quem casa quer casa, né? A esposa ficou inconformada com essa atitude de Indra e foi falar com os brahmanes, com os sábios. E aí os sábios foram falar com Indra e que ele tinha o propósito de ser Indra em vida, né? Que ele era um rei dos deuses e que ele precisava, e que o mundo precisava dele
na função dele. Então, trazendo também essa necessidade dele equilibrar essas duas coisas. Ele não era Shiva, né? Ele era Indra. E saber o lugar dele. E então, quando a gente olha para essa história, a gente vê a valorização que nós devemos dar para o nosso desenvolvimento. Deixa eu compartilhar novamente aqui a tela. Vocês já viram, né? A gente já mostrou aqui em outras oportunidades essa ilustração que é conhecida como a pirâmide de Maslow. Embora ele não tenha feito a pirâmide, né, ele trouxe, né, ele escreveu sobre esse conceito das necessidades, e outros estudiosos fizeram na forma diagramática. E a gente tem aqui a base, a hierarquia, começando pela base, pela necessidade fisiológica, depois segurança, amor, relacionamento, estima, e depois a realização pessoal. Dentro da valorização e dentro da imagem, né, que a gente tem dos conceitos do Sanatana Dharma, a gente colocaria a imagem, dentro dessa imagem, a prática ou desenvolvimento da consciência aqui na base também, tá? A gente não precisaria esperar chegar ou desenvolver todas essas coisas para se dedicar com mais afinco ao nosso desenvolvimento do autoconhecimento no nível mais profundo, como a gente quer através da prática. Então, o abhyasa, que é a prática diligente, é uma prática que é feita com muito carinho, muita dedicação, muito esmero. Dá para entender isso? A mesma dedicação que a gente tem aqui embaixo, na base da pirâmide, a gente teria com a prática. E o que está ali embaixo da pirâmide, né? Por exemplo, nosso trabalho. Já pensou a gente não ir trabalhar quando a gente está com preguiça? Não dá, né? Porque está chovendo, porque está frio, não dá, né? Então, isso está embutido no Abhyasa. Pedro, se você ia falar, comentar alguma coisa, eu vi que você abriu o microfone. Não, eu ia responder que sim, você tinha perguntado Ah, se tá, sim. fazia sentido. É. Então, essa história de Indra traz muita coisa, né? Por exemplo, uma conquista que seja
no nível material, ou mesmo no nível de autoconhecimento, ou qualquer outro, de inflar o ego, e esse inflar o ego, a gente acaba se perdendo na nossa trilha de desenvolvimento. Então, é necessário sempre manter a humildade e também, né, a gente viu ali que cada um tem o seu lugar no mundo. Quando os brahmanes falam, não, você é Indra, não vai se tornar uma seta, né? Dedique-se, mas não precisa abandonar as coisas. Ou seja, não abandone a casa de vocês, não troque por uma folha de bananeira. Mas balanceie, balanceie. E outro ponto, assim, que eu acho muito legal nessa história é, assim, busque o conhecimento, pergunte, faça bastante autoestudo para você saber a pergunta, saber aquilo que você quer desenvolver. E a gente vai falar mais para frente também sobre esse aspecto que eu quero comentar aqui, que assim, a gente não pode, a gente que eu falo como professores, instrutores, né, e a gente também na vida, né, com amigos, com desconhecidos, familiares, de querer consertar o outro, né? Você deveria saber, você deveria agir assim, né? A pessoa é do jeito que ela é, a gente pode, de uma certa forma, pela nossa forma de ser, de conhecimento, de uma certa forma, acabar inspirando, instigando a pessoa, até mostrando algumas possibilidades, mas nunca querer forçar um conhecimento. Esse abhyasa, essa prática diligente, deve vir daquele que está querendo, de fato, se desenvolver. Tá? O sutra seguinte, né, ele dá uma ilustrada, né, uma clareada no que é abhyasa. Né? Ele fala no 1.3. Abhyasa, a prática diligente, entre parênteses, né, consiste no enérgico afã de conquistar a estabilidade. E a estabilidade a gente viu lá desde o começo, né, que é a própria definição do yoga. Yoga é Chitta Vritti Nirodha, né, a supressão das instabilidades. Aí, no seguinte, ele diz: esta, porém, alicerça-se solidamente só com a prática diligente, aí ele vai especificar, cultivada por um longo tempo, sem interrupção e com profunda dedicação. Ou seja, a constância influencia muito, tá? E a dedicação. Agora, eu queria ouvir para vocês como que chega a palavra dedicação. O que seria dedicação, né? Quais são os elementos da dedicação que está inserido aí na prática? Eu acho que é fazer com bhava, sankalpa. Isso, esse ponto, esses dois pontos são bem importantes, né? Então, lembrando, bhava
é o sentimento que você está colocando ali, né? E Sankalpa, a intenção. 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 Tá? Exemplo, Mairani, de uma intenção que pode desvirtuar dessa busca pela estabilidade. Se você quiser, você pode pedir ajuda para os universitários. Ó, tem o Pedro aqui também. Mas esse tempo também é para ir raciocinando, quem for assistir a gravação também, raciocinar um pouco mais. Deixa eu ver se eu entendi. Quais intenções podem impedir a dedicação, é isso? Não, é assim. A Camila falou que é importante o Sankalpa e o Bhava, né? Aí o Bhava eu falei assim, é um sentimento que você coloca ali para fazer a prática. E a Tá. intenção é o que você está pensando com relação à prática, né? Sim. Então, pode ser que a pessoa venha com uma intenção que não esteja muito alinhada com essa proposta da busca da estabilidade, né? Talvez venha com intenção que se desvirtua dessa proposta, né? Aí eu falei assim, vamos trazer alguns exemplos para a gente explorar um pouco mais, assim, e nos ajudar. Será que eu estou colocando uma intenção que está indo para outro caminho? Será que eu poderia colocar uma intenção que vai, como eu posso alinhar melhor a minha intenção para que a minha prática seja mais efetiva? Essa é a ideia da pergunta. Tá. Acho que algumas pessoas erroneamente acabam interpretando o yoga como terapia, né? Pelo menos, assim, pessoas ao meu redor que comentam, nossa, mas depois do yoga a gente fica mais calmo. E acho que a finalidade é só essa, né? Fazer a sessão, se sentir melhor e no outro dia voltar a ser o mesmo. Talvez eu acho que é isso, não sei se eu raciocinei direito. Vamos ver, vamos ver. Pedro, um comentário, alguma ideia? Eu ia puxar da história de Indra mesmo, né? No caso, me parece que tinha uma questão de vaidade e não sei se aplica especificamente ao caso da prática, mas eu vejo também que isso é comum de pessoas fazerem por fazer, por falar que faz, mas aí não é a prática, né? É mais, sei lá, só o asana, talvez, mas esse ponto que me veio à tona. Isso, né? Vamos por esse caminho, depois a gente passa pelo seu, tá, Má? Que é por esse caminho do Pedro, ficou ainda mais fácil, né? Então, de fato, né? Às vezes a pessoa vem pela vaidade, né? Ou quer fazer aquele asana para colocar no Instagram, aquela coisa, né? Aí colocar nas redes sociais. Então, fica uma coisa, pode ficar muito bitolado nisso, né? Não que não possa fazer isso, né? Mas é como assim, quando vem uma ansiedade, né, em torno daquilo. Nossa, meu Deus do céu, ainda não faço o asana igual tal pessoa, igual eu vi, né? Então, isso seria um exemplo, né? Até mesmo uma conquista física, né? Bom, mecanicamente, né? Então, eu quero ter o alongamento, de fato, que eu possa colocar as mãos lá no pé, né? É genuíno, é legal isso, né? A pessoa querer fazer esse desenvolvimento. Mas se ela ficar muito focada nisso, a dedicação dela passa a ser mais mecânica do que tá trabalhando ali o emocional e o mental enquanto está fazendo aquela técnica, né? Então, a dedicação ali pode
se perder. E aí agora fica mais fácil falar do aspecto da Mairani, né? Quando se olha só de um ponto de vista, digamos assim, terapêutico, e vamos entender terapêutico assim, eu tenho uma questão, eu quero solucionar. E aí a pessoa, digamos que ela entra ali numa instabilidade, subir um degrau, e aí se contenta com esse degrau e não continua escalando, né? Então isso também eu já vi acontecer, né? Ah, agora minha dor nas costas já passou, já resolveu o problema, já resolveu, a vida ficou mais estável, então pronto, agora eu posso ir fazer as outras atividades que eu queria fazer. E acaba deixando a prática. Então isso também é um exemplo de que não está olhando a prática no sentido de expansão da consciência, né? De ir expandindo mais e mais, né? Tem caminhos muito mais longos, muito mais profundos, além de uma mera estabilidade, uma mera tranquilidade que a gente possa conquistar na prática, tá? E o que mais que a gente pode falar sobre dedicação? Podemos falar de coisas mais específicas, talvez mais detalhes também. Sérgio, uma pergunta então, vamos lá. E quando em outras áreas da O Pedro vida... foi esperto agora, hein? Vou responder, não vou fazer pergunta. Não, mas Eu acabei de pensar. qual era a pergunta Tranquilo. especificamente? Eu me perdi então aqui. Desculpa. Você tinha feito uma pergunta específica, eu achei que Não, era... não, tinha falado assim, podemos falar, né? Eu sugeri fazer mais Sobre a comentários assim, dedicação. sobre a Então, dedicação. Tá, mas mas pode é, fazer a pergunta. mas é uma pergunta que já é reflexiva por si. Tá. Era no sentido de quando outras áreas da vida requerem dedicação também, né? A gente, ali na pirâmide de Maslow, entende que tem aquelas prioridades ou de base, mas essa questão da prática diligente, ela entra ali como uma das coisas primordiais, mas a gente entende que hoje, milhares de anos posteriormente à fundamentação dessa filosofia, a gente tem outros fatores de instabilidade ao nosso redor, muitos, né? Então, a questão é justamente essa, essa dedicação, ela é especificamente trazida para a prática ou é um conceito de disciplina que a gente deve aplicar em outras áreas da vida também? Ou é tipo, uma coisa é consequência da outra? Ah, agora o Pedro ampliou ainda mais o negócio, hein? Tá. Quando você vai internalizando mais a prática, né? Tudo que você faz é yoga, tá? Tudo que você pode fazer com bhava, com mentalização, com sankalpa, com intenção, com gratidão, né? Então, isso é uma prática informal, obviamente que não vai ter o mesmo peso do que um sadhana, mas tem uma atitude, tem uma forma de se comportar que te mantém conectado, né? E assim, você está naquela época de fechamento do mês, né? Que geralmente algumas pessoas têm mais trabalho, né? E de repente você não pôde fazer a sua prática regular. Tenha os 5 minutinhos com a qualidade que vai te manter ali no eixo, né? No eixo, no que eu falo assim, que vai manter esse fio condutor, sabe?
isso até já escutei de muitos alunos, né? Falar assim, eu não estou indo, mas meu pensamento, coração está aí com vocês, né? Então, a pessoa se sente conectada, né? E essa conexão com a egrégora, ela é muito forte e tem um efeito muito bom, tá? Então, a nossa forma de ser e estar no mundo, à medida que a gente vai internalizando, vai ser de yogi, tá? E aí você está levando o yoga para tudo que você faz, né? E também, mesmo na tribulação, se você tem 5 minutinhos, de repente você faz ali, nesses 5 minutos, um pranayama com bastante atitude, você fez a sua prática, os 5 minutos, do que pôde, né? Você não é Shiva, você não pode estar o tempo que Shiva se dedica, você é Indra, né? Você tem as outras atividades, você tem outras funções nesse mundo, então vai equilibrando nesse aspecto. E essa conexão com a egrégora, ela é super importante. Então, quando a gente está fazendo o pranayama lá, mesmo que seja de 5 minutos, quando você está agindo, seguindo os preceitos do yoga, está ajudando você a manter essa conexão, tá? A gente precisa deixar um espaço de uma flexibilidade para essas coisas, de uma flexibilidade para que tem dias que uma prática que a gente vai conseguir se concentrar mais, que a gente vai conseguir ser mais rigoroso. Eu mesmo, às vezes, dou uma aula até mais descontraída, até para quebrar um pouco uma coisa mais ortodoxa, porque, de fato, a gente tem uma certa dificuldade, né? E, às vezes, se não dá essa quebrada, a pessoa pode virar monótono, né? Se a gente automatiza, se a gente faz muito igual, também às vezes a gente entra no automático e aí perde também a profundidade. Então, às vezes uma quebrada ajuda também a gente a retomar a profundidade. Respondeu, Pedro? Na sua primeira frase, eu já captei, né? Quando você falou que a gente chega nesse ponto de que tudo acaba sendo yoga, né? Que você transcende aquilo para fora da sala, que é uma das metas, né? Acaba que respondendo a tudo, porque de fato, de uma maneira ou de outra, tudo que a gente aprende dentro do sadhana, do rito, né, que tem ali, a gente acaba manifestando fora. Eu mesmo tenho é muito comum eu usar da respiração para discussões, antes de fazer entrevista, muito nervoso, eu me recolho, faço às vezes na frente dos outros mesmo ali, o pessoal não tá prestando atenção. No trânsito, né? Chega uma hora que isso é automático. Eu reparo, eu estou fazendo coisas automáticas. Então, eu acho que chega nesse ponto, claro, você disse ali sobre a intenção, né? Sempre está apegado nisso. Mas eu entendo também que isso é uma forma de manifestação desse ponto, que é o que facilitaria essas outras dedicações em outras áreas da vida, né? Então, para mim foi perfeita a explicação. Legal, legal. E a atitude, né, de a gente entrar no estado de presença, né? Está sempre buscando o estado de presença, se autorregulando para entrar no estado de presença é fundamental, né? E tem essa conotação também. Você está levando o yoga para fora da sala de prática, né? Incorporando mesmo para a vida.
Uma das coisas que eu percebi, que eu mudei, assim, no meu dia a dia no trabalho, depois que eu comecei a praticar, foi a questão do foco e da procrastinação. Então, assim, tem que fazer, vou lá, faço, né? Eu detesto deixar as coisas para depois, hoje em dia. E coisas que eu levava, às vezes, 4, 5 horas para fazer, hoje eu levo 2, porque eu percebo que eu estou muito mais focada, presente ali naquela atividade, né? Hum. Muito bom, Camila. Muito bom. Aquela teoria do não é para ser fácil, é para ser feito, né? A gente cria um monte de desculpas, transforma as coisas em algo muito complicado, e nem é. Quer procrastinar, como ela falou, né? Isso. E procrastinação é falta do quê? Dedicação. De dedicação e Disciplina, né? disciplina. E qual chakra? Sérgio, calma aí. Claro que pode ser todos, É o daqui? tá? Pode ser todos, mas mais precisamente, Manipura? Pura chakra. Ah, Ação, realização, né? Eu falo que pode ser todos, tá? Porque se a pessoa não tiver uma boa base, também, né? Se a pessoa não tiver ali o swadhisthana, a criatividade, também, né? Se a pessoa não tiver amor pelo que faz, também. Se ela não tiver capacidade de expressão, também. Se ela não tiver foco, né? Também, né? Mas ó, a mobilização vem do Manipura Chakra. Mas aquela primeira frase antes da questão do Pedro ainda está em ar, está no ar, tá? Então, agora eu queria que a gente fosse mais específicos ali no sadhana, tá? na questão da dedicação ainda? Exatamente, isso. Você diz de onde isso se manifesta mais presente no sadhana? Isso. Assim, pequenas coisas, ou até micro coisas. Acho que são várias, Sérgio. É a respiração, é a mentalização. Isso, mas vamos ser mais específicos. Pode ser Eu com acho, exemplos. Pode ser com exemplos, tá? Isso ajuda a ser mais específico. eu acho que onde requer mais dedicação é na meditação. Mais É dedicação. onde não tem muita brecha para É, não dedicar-se. é. Não que os outros tenham, mas é que o resultado, né, na meditação, ele depende majoritariamente de uma dedicação plena, imagino eu. Vamos ser mais específicos. Açõezinhas que vocês podem fazer que represente essa dedicação. Os mudras. Tá? Então, vamos pegar o exemplo ali do mudra. Não sei se foi isso que o Pedro quis dizer, né? Mas, por exemplo, está fazendo uma asana lá, né? E de repente a mão está assim. Uhum. Olha a diferença. Tá? Ó, dá para perceber a diferença? Aqui está esquecido, sem energia. Aqui está com energia. Vamos sentar, ó, sorriso no rosto, que é a descontração, né? O que significa isso? Estou atento a manter o meu estado de presença. Uhum.
vamos começar a prática. Aí agora que eu vou arrumar o cabelo, né? As mãos de Shiva Mudra, aí vai arrumar o cabelo, vai sentar, né? Eu podia ter feito isso antes, né? Então representa essa atenção, né? Para onde você está indo, tá? Então esses detalhes, tá? Vai tornando a sua prática mais precisa, é a movimentação que você faz. Outro dia, acho que foi na aula de iniciante, hein? Que eu falei assim, vamos fazer uma passagem elegante para chegar na invertida, né? Aí eu demonstrei, mas eu preciso fazer isso nas aulas de intermediário também, né? Porque às vezes a pessoa esquece e faz uma movimentação como se não estivesse praticando, né? Às vezes. Às vezes. Então, estava fechado, Camila, quando você falou também. Isso nunca acontece, né, Isso Sérgio? não acontece, né? É. Então, essa continuidade, essa capacidade de sustentar, eu sei que não é fácil, tá? Porque sustentar o estado de presença durante muito tempo exige energia, né? Exige um esforço. Então, vocês manter mais nesse estado de presença, né? O que acontece quando você cai, por exemplo, desequilíbrio da invertida? Como que fica o seu emocional ali? Quando fica o seu emocional, quando você chega no limite de um asana, você perde totalmente o estado de presença, você já sai antes, ou você para ali, senta, espera se regular, ou desmonta, desaba de qualquer jeito. Tá? Então, tudo isso faz parte dessa dedicação, tá? Desse esmero, né? De ser diligente, esmerado, assim, com uma prática, tá? Isso dá uma tonalidade mais clara, mais precisa para a sua prática. Percebe assim, por exemplo, quando você faz um movimento brusco, a gente estava assim, ó. Aí o movimento brusco dá aquele pico, né? Então, se a gente conseguir manter mais estável, a gente sustenta mais esse estado de presença, tá? Então, vai se esmerando nesse sentido, vai desenvolvendo mais profundamente o estado de presença. A profunda dedicação. E falando agora sobre o próximo sutra, o 1.15, ele diz o seguinte, Patanjali, né? Vairagya, o desprendimento, é quando subjuga-se a compulsão pelas dispersões que venham a ser vistas ou ouvidas. Como é? Vou ler de novo. Vairagya, que é o desprendimento, então ele explica o que é o Vairagya. É quando subjuga-se a compulsão pelas dispersões que venham a ser vistas ou ouvidas. Então, vou dar um exemplo com a dieta. A pessoa está firme ali na dieta. Aí ela vê o docinho. Aí a compulsão já vem, né? Aquele impulso de comer o doce já vem. Então, ou seja, mesmo se a pessoa não come o doce, mas aquele impulso ainda está presente.
tá? Então, mesmo que ela tenha a dedicação de não comer, esse impulso ainda está presente. E esse impulso já interfere na sua fisiologia, já interfere no seu mental, tá? Então, quando a gente supera essa fase de não ter nem esse impulso, aí a gente realmente se desprendeu das dispersões, das instabilidades, tá? Ou seja, não basta não comer o doce. Você, mesmo que você vê, ele não desperta mais o interesse, tá? Então, levar isso para todas as possíveis expressões que a gente é assolado, tá? Foi só uma metáfora, né, com o doce, né? Não tem problema, né? Ai, A ai. gente está falando da prática, né, Sérgio? Só para eu entender aqui. Ai, ai. Entendi, entendi. Bom, só para deixar claro, né? Quando você supera a ação, mas você sente que aquilo ainda está presente, né? Existe ainda um certo impulso, continue trabalhando isso, que você pode ir mais profundo e isso vai ficando mais leve, né? E menos afetação no organismo e na mente. Belezinha? Bom, então, o próximo já vai entrar numa outra temática, vai ter uma... precisar de algumas explicações um pouquinho mais longas, a gente já deixa para o próximo encontro, tá? Então, Ô, lição... Sérgio, Oi. voltando ali no 15, Hum, por exemplo, vamos à prática. vamos atrás. Tipo, um asana que seja mais desafiador. Que quando, tipo, você fala, a gente já vem aquela coisinha, ai, que difícil. Tipo isso. É, Antes de fazer, já vem o pensamento já vem da dificuldade. já vem uma memória aí, né? Nessa memória tem uma dor, que é a dificuldade, né? Ou então até, né? Ai, esse eu não consigo. Aí já está sendo permeado pela dor e já muda toda a fisiologia, né? Uhum. Mas isso aqui é isso. O que quer Isso dizer? também. E Hã? também, né? Pode ser aplicado aí também, tá? Uhum. E, e aí o que a gente viu, assim, nessa história do Indra, né? É o aprendizado, né? A gente precisa de bastante humildade, tá? Porque assim, eu estou falando isso porque sempre é possível fazer uma variação mais simples dos asanas. Sempre. Então, basta aceitar a variação mais simples, do ponto de vista físico. Eu vou lembrar dessa.
Qual é a variação simples do Virasana? Você pode fazer com um joelho estendido, o joelho de baixo estendido, né? Você pode deixar o tronco mais na vertical, pode até apoiar as mãos no solo, atrás das costas, né? Pô, depois de 6 anos você me conta esse segredo, Sérgio? Ah, se lembra, né? Eu só posso ensinar se perguntar. Tô brincando, né? Mas, assim, é aquela regrinha, né? Esforce sem forçar, né? A gente, o limite, ele é dado pelo seu estado de presença, pelo que você consegue manter o estado de presença, né? E aí você consegue fazer as mentalizações, fazer a respiração, tudo direitinho. Claro que a gente não vai buscar o mesmo estado de presença sempre, né? Do estado de meditação para o Chatuspadasana, né? Que a gente quer trazer uma mobilização, trazer uma força ali. A gente não quer chegar ali no ponto da dor, né? De um ponto que gere esse tipo de pensamento que a Camila ilustrou. Então, essa é um aprendizado de limites, isso. Tá? É um grande aprendizado de limites. Ponto que você não está forçando, ponto que você não está sendo condescendente demais, ponto que você está avançando e se desenvolvendo, né? É um aprendizado. Uma vez, um aluno me disse, ele fazia outras atividades também, né? Ele falou assim, às vezes eu faço errado para ver se o professor está olhando. Ai, ai. Achei tão engraçado. Um pouco infantil, né? Porque existe também um limite, né, de correção, né? Porque às vezes é um limite da pessoa mesmo, né? De entendimento, às vezes físico mesmo. E aí você começa a enxergar o aluno, né? E, por exemplo, se ele está sempre fazendo errado ou errando coisas muito básicas, dá a impressão que ele tem uma limitação, né? Muito bom. Então, a lição de casa, vai olhando os filigramas da dedicação que você pode aprimorar no seu sadhana, sua prática. Vai observando esses impulsos, né, essas compulsões diante das dispersões, das diferentes dispersões. Você pode ir trabalhando isso internamente, né, assentando esses impulsos. E assim a gente vai se desenvolvendo mais e mais. Belezinha? Foi muito legal, Sérgio. Muito Muito bom. bom. É nem né? É que nem eu imagino para onde vai a conversa. E com a interação é legal, né? Porque enriquece, vai trazendo pontos de vista, percepções, e a gente vai trocando. É muito bom. Pedro, no próximo já entra nas coisas mais filosóficas ainda. Aí tem que ser aula de 2 horas, pelo menos. É, né, Pedro? É, que senão cada pergunta, Vai só para louco. formular, vai 10 minutos.
Ai, que bacana. Muito bom, pessoal. Querem perguntar mais alguma coisa, comentar mais alguma coisa? Não? Então tá bom. Parar a gravação aqui, tá?